Olá, boa noite. Começando agora o nosso terceiro dia de transmissões ao vivo, né? Essa jornada do controle da raiva. Vamos falar hoje a grande pergunta do dia que eu trago para vocês hoje, trazendo um pouquinho de humor também, se você pudesse transformar a raiva que você sente no seu dia a dia em alegria, a sua vida seria uma piada ou seria um circo? Né? Então, dependendo da quantidade de raiva que você tem, se você pudesse transformar em alegria, sua vida ia acabar virando um circo, né? Você poderia até dar uma risada de você mesmo e quem sabe essa raiva não ia acabar dissolvendo, mas será que é disso? Será que isso é possível? Será que é possível transformar raiva em alegria? Será que é possível ser feliz através da sua raiva? Bem, vou falar um pouquinho da minha própria experiência com a raiva, né? Sentir raiva para mim, eu já falei disso em outros vídeos aqui, sentir raiva para mim sempre foi uma coisa muito desafiadora. Nossa, uma honra, Ronald Fux aqui assistindo essa transmissão. Nossa, espero poder falar alguma coisa bem útil aqui pra gente. Bem, quando a gente vai lidar com essa raiva, né? Eu, como lidava com a minha raiva, no passado sempre era algo explosivo. Lidar com essas emoções não era algo simples, né? Quando vinha a raiva, a tentativa primeira era de abafá-la, né? Deixá-la bem quietinha, não sentir nada, né? Ou então fingir, né? A raiva, você está aqui estourando, às vezes está querendo, às vezes até uma briga, mas você tenta, faz aquela carinha de paisagem, faz de conta que nada está acontecendo. Isso é, você reprime de um jeito diferente, né? Até passa aquela camada. Opa, que legal, Luiz, espero que tenha reverberado mesmo, fico feliz. A gente passa aquela camada de good vibes, né, de felicidade por cima, mas está soterrando uma camada enorme de frustrações, né, de mágoas que estão lá guardadas há bastante tempo e que a gente não consegue entrar em contato porque a gente vai ter sempre deixando para depois. E quando eu estou falando aqui é legal que vai dar tempo, eu estou falando um pouquinho para dar tempo de mais pessoas chegando. A Miriam acabou de chegar. Olá, boa noite, Miriam. Dodô, querida, uma honra ter você por aqui, né? Então vejo as pessoas chegando e isso é muito legal saber, porque eu vivendo a cada dia está vindo uma crescente, né? E estou na presença do meu primo Alexandre Pacheco, tinha bastante tempo que a gente não se falava e agora ele está aqui assistindo. É uma honra poder falar isso para a minha família também, né? Da minha família, essa parte é curiosa até da gente falando, para minha família, quem está aqui assistindo, meu primo Alexandre, é uma honra esse cara estar aqui. Acha, que legal, que bom que gostou, Miriam, que bom, eu espero ter contribuído mesmo. Isso aí, os vídeos anteriores, show, beleza. Mas deixa eu voltar a falar um pouquinho como é que era, né, esse lidar com essa raiva, ela estava sempre abafada. E a primeira vez que eu pude realmente entrar em contato com essa raiva, né, eu ainda não tinha essa questão de me permitir sentir raiva, foi durante uma sessão de Bioflow, né, que a gente respira e tem uma profunda reconexão às nossas emoções, né, através do nosso corpo. Você pode realmente sentir essa carga, você vai liberando seus mecanismos respiratórios e também vai aprofundando essa conexão com aquilo que você sente. Foi um processo tão amoroso em que eu pude realmente sentir raiva com calma. Isso é curioso falar, né? Mas é que isso, exatamente, eu não tinha pressa, não tinha que esconder, não tinha que fazer nada em relação à minha raiva. Eu pude realmente entrar nela. E foi uma sensação de liberdade tão grande de poder libertar essa raiva, porque era uma parte minha, né, que eu não encarava. Foi uma felicidade tão grande de poder me ver, né, ver essa parte, uma parte minha que estava tão lá profunda que quando eu pude ver esse reencontro, isso automaticamente se converteu em felicidade. Mas não só felicidade, mas um sentimento de amor profundo, sabe? Era como se fosse eu consegui perceber uma gratidão vinda de uma parte minha que eu não sabia, que eu não conhecia. Era como se essa parte minha viesse e falasse assim: obrigado
que bom que agora você pode me ver, me olhar e me dar atenção, né? Pode me acolher, me escutar de verdade. E vem um sentimento de amor tão profundo que eu posso dizer, aquela raiva, não pode dizer que ela foi embora, afinal de contas a gente continua vivendo, mas aquilo abriu um espaço para eu poder lidar com a minha raiva de uma maneira diferente. Para já não mais precisar ou explodir, né, e acabar derramando ela em cima onde eu não precisava, tá? Porque ela estava sempre tentando ser sufocada, e também de não continuar lá escondendo. Porque, como eu já falei também em outros vídeos aqui, a raiva é uma energia muito profunda, né? É uma energia muito forte, mas uma energia muito forte de ação, né? Através dessa energia de raiva, você toma suas ações, toma suas decisões. Você, por exemplo, deixa um emprego em que você não está feliz. Você diz aquele basta, não aceito mais esse relacionamento que não está me preenchendo e agora acabou e eu vou viver a minha vida, né? Mas isso tem a ver com, como já falei também nos vídeos anteriores, responsabilidade emocional. Então a gente está aqui nesse terceiro vídeo, eu vou falar um pouquinho de tudo que eu já contei, né? Mas também eu sempre vou estar falando dessa minha história ligada a esses processos de raiva, né? Que eu carreguei muito tempo. Cheguei a falar da minha relação com meu pai também em vídeos anteriores, que era uma relação que não era uma relação feliz, né? Ela não tinha alegria dentro dessa relação, era uma relação eu posso falar assim, tinha mágoa, né? Eu culpava por muitas coisas, né? Eu sentia a ausência, tinha toda essa carga emocional ligada a esse processo de raiva, e isso pôde ser transformado. Mas isso também me deu espaço para poder me ver de uma maneira diferente. Sempre começa no momento que eu posso me ver de uma maneira diferente, né? Então, poxa vida, eu sou nascido na cidade, em Volta Redonda, a cidade do aço, né? E eu nasci dentro de uma família de trabalhadores, né? A minha mãe fez parte da primeira geração, né, da família dela que pôde ter nível superior, né? O meu pai, ele foi funcionário da CSN, né, que foi a maior companhia, foi a maior estatal do Brasil por muito tempo, a maior usina siderúrgica das Américas por um bom tempo. E ele se aposentou trabalhando nessa empresa. Então a gente foi a primeira geração que pôde, vamos dizer assim, fazer uma mudança na vida, né? Sair daquele ciclo de miséria, né? E é até complicado falar essa questão desse ciclo de miséria, porque como a gente fala, a gente tinha que plantar, a gente plantava, tinha que comer, né? Não existia isso, mas não existia esse avanço, esse crescimento na questão de prosperidade, né? E dinheiro mesmo. A família da minha mãe também era mais difícil ainda, vários filhos, todo mundo morando no mesmo cômodo. E a gente vi dessa família que através da educação pôde fazer uma mudança, e através do emprego, né? Tinha aquela questão de você estudar para poder ser alguém, né? Estudar, arrumar um emprego, e agora sim você vai ser alguém, né? Você vai ter um diploma, arrumar um emprego estável, concursado de preferência, agora sim vai ter alguém. Só que ao longo dessa jornada aconteceu as mudanças que o mundo vem vivendo, né? Aconteceu o processo de privatização da CSN, então já não existia mais essa história de estabilidade. Eu tinha visto meu pai trabalhar minha vida inteira, né? Eu acordava de manhã, meu pai já tinha saído para trabalhar, ia dormir à noite, ele ainda não tinha chegado, veio ele trabalhando o tempo todo. A minha mãe em 2, 3 empregos, concursada também. Minha mãe era uma enfermeira, tinha 6 pós-graduações, estudado muito, e eu posso dizer para você, no final da vida dela, ela não ganhava o salário dela não chegava a 4 mil reais, com 6 pós-graduações, trabalhando em 3 empregos diferentes, trabalhando por estado, para a prefeitura, ainda dando aula numa escola. Então, trabalhando bastante. Então tinha toda essa questão de ligado do trabalho, e eu olhava para aquilo e pensava, cara, será que realmente faz sentido eu ir trabalhar, viver essa vida igualzinho todos eles estão vivendo?
e, e não via uma saída, né? Eu não tinha uma visão de mundo, nunca tinha saído daquela cidade que ela, quem conhece Volta Redonda sabe que a cidade foi construída em volta de uma indústria, então parece que todo mundo lá era educado para trabalhar direto nela, como se fosse a fonte, né? É lá que a gente vai, para ela que a gente vive, né? Mas eu pensava, cara, eu não sei se eu quero isso, mas eu também não sabia o que querer, né? Mas isso gerava um profundo sentimento de frustração. Frustração, 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 até que no meu último ano eu resolvi estudar eletrônica, porque eu via meu pai, um técnico de eletrônica, eu pensava, bem, isso aqui pode ser um caminho, mas ao mesmo tempo eu não queria trabalhar na indústria. E lá no último ano eu tive uma aula de gestão de empresas, de noções de empreendedorismo, e aquilo me deixou muito feliz, né? Eu falei, uau, que legal lidar com pessoas, conhecer uma equipe, formar, construir uma empresa, aquilo me deixou muito interessado. E eu pensei, cara, eu quero trabalhar com isso, mas ainda na cabeça, bem, de repente eu tenho que me tornar um engenheiro, fazer alguma universidade focada nisso. Tentei fazer engenharia de produção, né? Fiz vestibular. Para minha sorte, eu não passei no vestibular, né? Com nota para passar, eu não passei no vestibular, porque era aquela questão do unificado. Saí, fiquei um ano sem estudar, e nesse um ano escutando da família: ó, você devia estar trabalhando, devia estar estudando, vagabundo. Eu trabalhando com meu pai, ajudando meu pai, que tinha uma lojinha e ainda tem uma loja de manutenção de computadores, televisão, essas coisas, ajudando nele. E até que eu resolvi, poxa, eu vou tentar um vestibular para uma outra coisa. E como eu falei, eu fiz um vestibular, passei, tive a maior nota no vestibular daquela universidade, tinha a nota para poder fazer medicina, mas eu escolhi fazer gestão de recursos humanos. E eu posso dizer, cara, eu me senti assim um pinto no lixo, sabe? Eu estava totalmente feliz naquele lugar, sabe? Loucão, 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 absorvendo todo o conhecimento que vinha dos professores, mas eu não me dava conta que tinha um tratamento diferente, né? Eu era o cara que ia para a universidade com a camisa furada. Meu apelido na universidade era R$1, porque eu ia com o dinheiro da passagem, e lá na universidade eu sempre estava pedindo para alguém R$1, porque R$1 era o valor da passagem de volta. Então eu estava sempre pedindo para alguém para poder pagar minha passagem para voltar para casa. Então o R$1 ali, e eu não me dava conta, porque eu andava com essa camisa furada, né? Um negro no meio da universidade, não tinha essa noção ainda, e os outros colegas de turma eram gerentes de banco, gerente de RH de empresa, da Volks, de várias grandes instituições, mas eu olhava para aquilo, né? Ainda tinha minha inocência de desconhecimento, não vinha essa diferenciação. Até que um dia, um dos professores entregou minha nota, né? Eu tinha tirado mais de 90 na prova, e ele veio me pedir desculpas, porque ele falou: poxa, não sei se você percebe que eu te trato um pouco diferente na sala de aula, porque eu achava que você estava, de repente, sujando a minha sala de aula, que eu achava que você deveria estar fazendo alguma outra coisa, arte, não sei, porque você não tem a cara das pessoas que estudam aqui, mas é isso que você faz na minha prova, e você tira a maior nota que um aluno já tirou comigo. E naquela hora eu me dei conta de algumas coisas, sabe? Caíram algumas fichas, assim, né? Porque até então eu não tinha me dado conta, porque eu já vinha vivendo tanto tempo essas dificuldades, essas coisas de alguém estar tentando cortar, né? De passar a rasteira, ou sabe, sei lá o que for, nessa caminhada, que era só mais uma coisa, né? Esse tratamento do professor. Mas eu falei, que legal. Poxa, obrigado, professor, aceito isso. E tinham me chamado para trabalhar eu já tinha feito um concurso, né? Minha mãe queria muito que eu fizesse um concurso, né, meu filho? Você tem que estudar, fazer concurso para você poder ser o emprego, né, Pedro? Senão você não vai ser ninguém nessa vida. Então eu fiz o concurso, tinha passado no concurso, mas não tinham me chamado. Quase 2 anos depois me chamaram para trabalhar na Petrobras, e eu não queria ir, eu estava apaixonado pelo curso. Mais uma vez, dentro da minha inocência, sem conhecer mercado, sem conhecer nada,
Os professores, quando ficaram sabendo que eu tinha passado no concurso, ficaram loucos e falaram: olha, vai porque você vai se formar aqui, isso não vai te garantir o emprego. E vinha claramente aquela questão, né? Hoje eu consigo ver que você não tem um perfil, né? Você não tem um perfil para poder trabalhar nessas empresas, né? Afinal de contas, era o cara que andava de camisa furada. Como é que esse cara vai lá pedir um emprego com a camisa furada? Por mais que ele tivesse o conhecimento, ele não tinha imagem, né? Ele não tinha a cara de... Como eu já gravei em outros vídeos aqui também, né? O que os outros vão pensar? Você tem cara de, né? A sua aparência, as pessoas estão esperando o que de você, né? Isso tudo fez juntando, gente, um monte de frustrações, mas o Pedro, como eu falei, ó, tá tudo bem, vamos sorrindo, vamos levando isso pra frente. Até que ele foi mais uma vez, né? Tinha esse sonho de fazer o RH, mas todo mundo falou: não, vai estudar, vai trabalhar na Petrobras, você vai ficar rico trabalhando na Petrobras. Bem, entrei na Petrobras, não fiquei rico de verdade, mas é verdade que tinha uma estabilidade, tinha uma condição diferente do que eu estava vivendo, né? Porque como estudante da camisa furada pedindo R$1, agora tinha um salário, um bom salário, né? Uma empresa estatal, essa coisa toda. E o que aconteceu é que eu fui para um lugar, fui trabalhar na indústria, como eu já falei, eu não queria trabalhar na indústria, não me via trabalhando, tendo o mesmo ritmo de vida dos meus pais, mas aquilo parecia ser o mais seguro, o mais certo, e todo mundo dizia que eu deveria seguir por esse caminho. O que eu fiz? Fui seguir o caminho que todo mundo disse que seria o mais seguro. Que lindo, né, Pedro? Vamos viver a vida que as pessoas estão esperando que você viva. Pensa no nível de frustração desse cara aqui. Pensa, será que tinha raiva? Será que esse cara tá vendo? Mas dentro, né, nessa superfície aqui, ó, o Pedro tava lá: não, tá tranquilo, eu vou dar conta. Eu lembro no meu primeiro dia de embarque, aconteceu uma coisa, a planta de produção parou, um barulho enorme, gás para todo lado. Fiquei assustado com aquilo e eu lembro que as pessoas disseram: olha, isso é perigoso, você tem que tomar cuidado. E eu me perguntei logo no primeiro dia, tipo, o que eu estou fazendo aqui? Né? Será que realmente faz sentido eu estar nesse lugar? E eu lembro que nesse dia, naquele mesmo embarque, eu pensei comigo: cara, eu vou me tornar mesmo um escravo do dinheiro? E fiquei, cara. Fiquei lá por 14 anos. Desde o primeiro dia eu já sentia que aquilo não era o meu lugar, mas eu fiquei lá por 14 anos. Olha que louco, né? A gente vai ficando. Ô, Áurea, uma honra ter você por aqui. A Áurea, minha amiga de infância, essa história que eu já contei aqui, ela conhece bem essa história. Como é que foi vivendo? A gente cresceu no mesmo quintal, né? A gente cresceu, brincava no mesmo quintal, na mesma rua, isso era muito legal. Mas, voltando para a história do Pedro, foi lá trabalhando na Petrobras, passou 14 anos, e eu lembro de uma que eu não estava feliz onde eu estava. Opa, Thales, uma honra. Thales, outro colega que trabalhava na Petrobras. Olha que legal, eu falo, essa galera tá chegando, eu tenho que continuar falando mais para vocês virem aparecendo por aqui. Então eu trabalhava, né? Não estava lá com meu coração dentro da empresa, então até tinha, vamos dizer assim, eu não era o pior funcionário, mas de verdade eu estava longe de ser o melhor. Estava longe de ser o melhor funcionário, né, com relação ao meu comprometimento e até a minha atitude interior dentro da empresa, não era a melhor empresa. Não era. Isso eu tenho que admitir, seria uma loucura eu dizer o contrário. O que acontece é que dentro dessa empresa, né, eu me sentindo um boneco, e eu queria que o mundo todo mudasse, né? Eu queria que a empresa mudasse, queria que a gerência mudasse, que alguém mudasse, que tudo mudasse para poder me satisfazer, para que toda aquela empresa, todo o sistema mudasse, para que agora sim fosse um lugar bom para eu poder trabalhar. Entende a loucura que acontece? A gente está às vezes num nível de frustração e não consegue assumir a responsabilidade sobre as escolhas que fez, porque, como eu fui falando, era o que os outros estavam falando e eu não assumia as minhas escolhas, né? Eram as escolhas dos meus pais, as escolhas dos professores, eram as escolhas dos outros, e eu não escolhia o que eu queria, né? Em momento nenhum eu assumia o que eu queria fazer.
Então eu queria que a empresa também mudasse, eu queria que aquele sistema mudasse. Até cair a ficha que não ia mudar. Não ia ter o que fazer lá. Eu teria que me mudar. Eu teria que me transformar se eu quisesse ver alguma mudança. Eu não fazia ideia, mas essa mudança, né, que a gente às vezes espera, poxa, eu vou transformar algo aqui, então tudo vai ficar em paz, agora eu vou encontrar essa satisfação, esse bem-estar com o trabalho, e tudo vai ficar em harmonia. Foi mais louco ainda, o desencontro ficou ainda maior, eu me sentia ainda mais longe, se eu me sentia um peixe fora d'água, agora eu era um peixe fora do planeta. Sabe? Aquele mundo realmente não tinha a ver comigo, né? E isso foi tão legal, é tão legal a gente ver esse movimento que acontece dentro do sistema, que eu me senti tão sem lugar que a própria empresa me deixou sem lugar, começou a me mandar de plataforma para plataforma, né? Fui mudando basicamente o universo onde eu estava inserido, já me dizendo, ó, você não tem um lugar aqui. Você tem que procurar um lugar para você, sabe? E foi uma jornada, né, até eu tomar a atitude de, não, olha, realmente deu a minha hora, buscar meu caminho para pedir minha demissão, sair e encontrar isso, né? E dentro dessa jornada toda, né, como a gente fala muito bem, eu queria que o universo mudasse, queria que tudo mudasse, e a gente vai encontrando diversos chefes, né, diversos supervisores, líderes, e que tanto a gente quer ver eles assim longe da gente, quanto os caras querem que a gente desapareça, né? Às vezes não tem harmonia nenhuma, não tinha clima, né? E eu trabalhava no finalzinho meus últimos anos na Petrobras, eu trabalhava como um apoio ao sistema de gestão, né, de gestão de segurança operacional, lidava direto com normas e fiscalização mesmo, né, se a gente estava seguindo as leis, e eu era um problema para o próprio sistema, né, porque eu estava apontando as falhas, né, quando estava todo mundo deixando passar as coisas, eu estava ali apontando as falhas. Então eu arrumava muita briga com os meus próprios chefes, né? Então os caras queriam me ver morto, pode dizer assim, os caras queriam me ver de qualquer cor. Pensa, eu era um auditor interno. Pensa, todo mundo odeia auditoria, ninguém gosta de um auditor. Agora imagina quando você tem que trabalhar com um auditor todo dia. Era esse o Pedro, eu era o cara que eu resolvi me assumir o papel desse cara que vai ser odiado pela chefia. Uma coisa que foi muito doida, né, por conta desses estresse todo que ia causando, esse mal-estar, quando eu fui começando a fazer essa minha transformação, essa caminhada para eu poder sair, eu comecei a fazer meditação. E a parte mais louca desse processo de meditar sempre tem a ver com o começo, começar a meditar, né, porque a gente vem de um modo de vida, né, que a gente vai viver na nossa vida, seja lá como for, que a gente escolhe ela viver, e de repente você resolve, não, peraí, eu preciso aprender a meditar. E não se dá conta que esse meditar é como fazer um exercício físico, né? No início, para qualquer pessoa que já foi numa academia, que resolve de repente trabalhar lá, levantar peso, você começa levantando pouco peso, né, e ao longo do tempo você vai aguentando mais, e mesmo assim, com pouco peso, no final do dia seu corpo está todo dolorido. O processo de meditação, as pessoas geralmente elas desistem logo no início, porque elas falam, eu não consigo me concentrar, eu fico ali alguns segundos e já me perco, já me desconcentro, então ela desiste, né? Mas a gente não se dá conta que isso é um trabalhinho. Poxa, hoje eu consegui ficar 1 segundo, amanhã eu fico 2 segundos, depois de amanhã eu fico 3 segundos, e depois 4 segundos. No final de um ano eu estou ficando 6 minutos. Se eu avançar 1 segundo por dia, mas geralmente a gente avança muito mais, né? Isso vai se tornando uma questão exponencial, né? Na verdade o avanço se aumentou 1 segundo num dia, no outro você vai para 2, depois 4, 8, isso vai aumentando a sua capacidade de concentração e de se conectar a si mesmo.
E essa é a parte de se conectar a si mesmo, que foi a parte que acho que se eu pudesse chegar em todos os meus professores de meditação e lá chamar a atenção deles todo mundo fala na meditação que tem a ver com você parar de pensar, mas ninguém chegou até você e contou que para parar de pensar, primeiro você tem que começar a sentir. É impossível cessar o pensamento sem você se conectar ao que você realmente sente. Aí realmente entrar em contato com suas emoções. O que você acha que não está te deixando controlar seus pensamentos são as suas emoções. Aquilo que você está sentindo e não olha. É isso que, vamos dizer assim, que te perturba a concentração. Então você está tentando se concentrar e ignorar todas as outras coisas, mas as suas emoções estão tentando chamar sua atenção. Olha para cá, olha para cá. E quando você está lá sentado, fechou os seus olhinhos, começou a se concentrar, seja lá com um mantra, com uma imagem, um som, e começa a sentir-se frustrado porque você não consegue se concentrar, é justamente isso daí. Na verdade é que está funcionando. Você está começando a entrar em contato com essa emoção do frustração. Você até então estava ignorando essa frustração, mas primeiro você vai ter que aprender a lidar com essa frustração. Primeira coisa que veio essa emoção, agora entra em contato com ela, fica com ela. Se relaciona com essa frustração. Opa, passou essa frustração, agora você vai poder acessar uma outra coisa. E a partir desse espaço, a gente, olha lá, ele chama de contemplação. Ah, que legal, show de bola. Nem sei ler isso aqui, ó, Vajrayana. Vajrayana, isso, Vajrayana. Então acredito no budismo. É isso aí, acho que essa foi a explicação. Exatamente isso aí. Antes de parar de pensar, você tem que primeiro começar a sentir, né? Então eu sentava e começava a me concentrar e instintivamente, né? Talvez por alguma influência, eu comecei, sabe, tem uma técnica que as pessoas... Eu vou falar uma técnica, mas na verdade é uma verdadeira filosofia, né? Que é o tal do Ho'oponopono, né? Um cara que poderia falar bastante disso aqui é o próprio o Luiz, que está aqui assistindo, que é um cara que lida bastante com isso, que tem a ver, que eu posso dizer assim, basicamente são aquelas 4 frases, né? De você assumir responsabilidade sobre as coisas que estão acontecendo, né? Olhar para isso é aquele, ó, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, né? Então você entrar em contato com isso e começar a fazer esse processo, é o que eles usam no Ho'oponopono. Mas de verdade, internamente aconteceu um processo diferente comigo. Quando eu começava a me concentrar, sempre eu fazia a minha meditação, eu pegava um Japamala, né? Para quem não conhece, um Japamala são aquelas contas que várias outras filosofias utilizam. No cristianismo você encontra o terço, né? Que também é algo que é uma parte para você poder contar. Dentro do hinduísmo e outras filosofias que nasceram do hinduísmo, você encontra o Japamala, que são 108 contas, geralmente de pedrinhas, às vezes do Rudraksha, que são as sementes de Shiva, que você vai contando, né, essas 108 vezes, e eu fazia 108 vezes, né, o mantra Om, contando. E ao terminar esse mantra Om, eu mentalizava uma coisa muito legal acontecendo comigo, sabe? Eu realmente entrava num estado de, não só de desejar algo, mas de trazer para o sentimento de que tinha algo muito bom acontecendo, sabe? Então eu me concentrava nessa coisa muito boa acontecendo comigo, e no segundo momento eu me concentrava em alguma coisa muito boa acontecendo com alguém que eu gostava muito, alguém que eu admirava, sabe? Então algumas vezes eu me sentia, por exemplo, puxa vida, eu me sentia como se eu estivesse recebendo uma massagem e de repente eu me via fazendo uma massagem, sei lá, na minha esposa, num grande amigo, alguém, sabe, que eu gostava muito, eu via aquilo acontecendo com essa pessoa. E de repente, nesses exercícios, a minha mente me levou para um lugar muito que eu não esperava. Eu começava a fazer, era um processo, era primeiro comigo, depois nessa pessoa que eu amava muito, e na sequência vinha alguém com quem eu não me dava bem.
era alguém com quem eu tinha assim mágoa, que eu tinha raiva. E instintivamente eu comecei a me via fazendo essa massagem nessa pessoa que eu gostava muito, e de repente eu me via fazendo massagem em alguns desses chefes que eu não conseguia lidar, com algumas dessas pessoas que para mim era muito difícil lidar. E a sensação era muito profunda, era muito forte, sabe? Eu via mesmo eu sentia como se eu estivesse fazendo por aquela pessoa o que eu queria fazer por mim, exatamente o que é ensinado, né, em diversas filosofias e no cristianismo também, né, de você fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo, né, de tratar os outros como você gostaria de ser tratado. E eu me via fazendo isso com esses chefes, né, e obviamente, né, mas eu fazia isso naquele momento, mas eu, como assim, né, eu vou chegar para falar com essa pessoa? E eu lembro muito claro num dia em que isso aconteceu com um dos coordenadores, em que a gente estava assim num clima, há alguns meses estava num clima de quase ir para as vias de fato mesmo, sabe? Muito atrito. E eu lembro que quando a gente passava pelo corredor, né, se a gente se visse num corredor, a gente desviava, era algo claro assim, ó, se eu entrava no corredor, ele me via, ele estava na primeira sala, e às vezes acontecia o contrário, sabe? Eu via esse cara, era como se a gente não conseguisse se cruzar. E eu lembro que quando eu fiz isso com esse coordenador, eu lembro que eu saí do meu quarto onde eu estava, né? Porque a gente vivia dentro das plataformas de petróleo. Quando eu saí do meu quarto, quando eu passei, eu vi ele do outro lado do corredor. Ele pensa um corredor comprido, você vê ele lá na outra ponta. Olhei na outra ponta, ele abriu um sorriso tão grande, ele abriu um sorriso mesmo, muito profundo, eu abri um sorriso também, e alguma coisa dentro de mim falou, cara, continua fazendo que está funcionando. Passou um tempo, esse cara estava sentando comigo para poder almoçar, a gente estava conversando, e já não tinha mais a treta, sabe? A diferença vamos dizer assim, o conflito as pessoas acham logo que é a briga, o conflito de interesses no trabalho ainda existia, mas a forma da gente se relacionar tinha mudado de uma maneira tão... E aqui eu fiquei olhando e falei, rapaz, funciona, sabe? E eu passei a utilizar aquilo com diversas pessoas, né? E todas as vezes que eu sentia que eu precisava fazer uma mudança no relacionamento, eu me via sempre ou fazendo uma massagem, ou preparando uma comida para alguém, sabe? Ou fazendo uma viagem, alguma coisa com as pessoas que eu amava, e incluía essa pessoa com quem tinha uma mágoa. Então, para mim, eu já estou passando aqui para vocês uma das técnicas, né? Uma ferramenta que eu acho que qualquer pessoa pode utilizar, que se para você é difícil às vezes se concentrar e se imaginar sentindo, né, essa coisa prazerosa, seja fazendo um passeio, seja comendo algo gostoso, recebendo uma massagem, um agrado, fazendo uma viagem, que se você não consegue se concentrar, você pode, cara, sentar e começar a escrever, mesmo escrever. Sempre eu vou estar falando desse exercício da escrita, sabe? Escrever o que você gostaria para você, sabe? Escreve ali, poxa, eu gostaria que acontecesse tal coisa para mim. E vai escrevendo aquela coisa muito boa, mas sempre com a sensação de que aquilo está acontecendo agora. Também escreve para essas pessoas que você ama, né? Pensa que está acontecendo para a sua família, as pessoas que estão à sua volta, e inclui nessa felicidade essa pessoa que você tem uma mágoa, né? Começa de dentro de você essa mudança, né? Sem esperar que isso aconteça lá. E de verdade, isso funcionou muito bem, porque eu acho que eu não estava esperando o resultado. A parte mais importante foi eu não estar pegado no resultado. Eu não fiz, e essa é a coisa mais mágica para mim, eu não fiz pensando, poxa, isso a gente vai poder se dar bem. A gente vai se dar muito bem por conta disso, sabe? Foi depois que as coisas aconteceram, né, que eu comecei, depois que eu vi o resultado, que eu fui me dando conta, olha, peraí, tem algo mudando, acho que tem a ver com o que eu estou fazendo, sabe? Primeiro eu vi o resultado para depois pensar, olha, então é isso aqui que eu estou fazendo, então tem um resultado. Não era a prática pelo resultado, era o resultado validando a prática, entende?
Então, é sempre importante vocês verificarem isso também ao longo da jornada de vocês, né? Não pega o conhecimento, igual eu falei 3 dias aqui. Não peguem isso, eu esqueci de falar no primeiro, mas que bom que eu não estou terminando de falar. Não se apeguem a qualquer coisa que eu estiver falando, tá? Não me se apegue a mim como se fosse um mestre, como alguém que sabe, porque eu não sou isso, tá? Eu sou só mais uma pessoa que está tendo uma experiência e está trocando com vocês. Provavelmente vocês têm verdades e experiências que podem ir muito além disso. E mesmo assim, a minha experiência que eu estou falando para vocês do passado, valeu no passado. Não tenho nenhuma certeza, nenhuma garantia de que se eu fizer isso hoje, isso funcione. Então isso é, o meu sucesso do passado está no passado. Eu tenho que estar aberto para um novo sucesso, para um novo erro, para um novo acerto. Não ficar pegado àquilo que eu já fiz. Entendeu? Isso também tem a ver com viver no momento, viver no presente. Quando a gente começa a ficar nesse agora, se apegando realmente aos fatos, ao que está vivendo, quando a gente deixa as histórias de lado, né? E aqui eu jogo de novo, conversando com o Luiz, que está aqui assistindo, que tem a ver com a questão do personagem, né? Quem vive a história é o personagem, né? Quando você consegue deixar esse personagem que você está vivendo e realmente ficar com o ator, né, com você que está por trás desse personagem, fora da história, e se observar, você percebe que no momento atual não tem por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo com vocês. Qual é o motivo de eu às vezes ainda estar guardando raiva do meu chefe, de algo que ele me falou há 10 anos atrás? Ou de alguém que me deu uma fechada no trânsito, ou do que minha esposa falou? Sabe? Então, o que é que tem a ver com eu estar vivendo, sabe? Isso no meu momento de agora, a única coisa que deveria estar importando era eu gravando esse vídeo, em contato, falando o que eu sinto, né? Para quem está aí do outro lado, ou seja, para vocês, mas pelo simples fato do prazer de estar podendo fazer isso. Porque se isso aqui fosse um trabalho, se isso fosse um esforço de eu estar aqui fazendo, olha, se tem esforço, procura um outro caminho, aquela história, seja água. A água ela não fica ali perdendo tempo fazendo esforço, ela contorna, ela vai procurar o que é mais fácil para poder fluir. Se não está fluindo, é outro caminho, sabe? É sempre essa, pega essa, ó, não fluiu, é outro caminho, né? Seja água. E a água a gente sabe muito bem, a água ela vai se adaptando ao momento, né? Se você pegar essa água e colocar ela num copo, ela assume a forma do copo. Se você colocar ela e jogar ela numa mesa, ela se espalha, assume a forma da mesa. Se você colocar ela dentro de uma garrafa, ela assume a forma da garrafa. Então essa água ela se adapta ao momento dela. Então se agora é o momento de eu poder estar falando aqui com vocês, isso é o que eu tenho que estar fazendo. Se for uma outra hora, se eu achar, é hora de agora de eu brigar. Agora eu posso usar a minha raiva. Então, agora é hora de eu me adaptar ao momento e vivo aquele momento. Dessa forma eu vou fluindo. E quando eu posso fluir, entrando em contato com as minhas emoções, encontrei a raiva. Amplio, olho para ela, observo ela todinha, essa questão, como coisa falou, contemplo, observo, vou para o amplo, observa a cena inteira. Agora eu posso focar e fazer uma escolha. É por aqui. Então, foco, raio laser. Toma uma decisão e age. Agiu. Do próximo passo. Amplia de novo. E isso vai nesse fluir da vida. Fluiu, né? Se concentra, foco, fechou. Do amplo para o estreito. Amplo, estreito. Inspira, expira. Cresce, retrai. Esse é o fluxo da vida. Sempre passando de um estado para o outro, como se fossem ciclos, mas sempre buscando um novo nível. Aonde mais eu aprendi sobre raiva? Uma coisa que eu pude aprender, uma história que eu pude aprender muito sobre raiva, foi, como eu já citei também outras histórias, foi quando a minha mãe faleceu, né? E eu gravo isso, eu posso falar isso para vocês, às vezes pode ser muito
complicado para as pessoas entenderem, mas eu posso falar que uma das coisas mais incríveis que aconteceram na minha vida, né, um dos maiores presentes que minha mãe deu para minha vida aconteceu com o falecimento dela, né, o processo dela adoecer, né, ela ficar em coma, ter uma morte cerebral e o falecimento dela. Esse período foi de tanto aprendizado para mim com relação à vida, que eu posso dizer, olha, ninguém além da minha mãe poderia me trazer esse presente, me trazer o que eu vivenciei. Porque naquele momento eu vi parentes que não se falavam, né? Eu vi parentes que não se falavam, parentes que não se viam, estavam lá juntos para poder visitar minha mãe, né? E eles não se falavam do lado de fora, mas eles estavam juntos ali para poder ver a minha mãe. E a minha mãe, enquanto estava consciente, recebeu todos, né? E minha mãe também tinha os conflitos com aqueles parentes, mas ela recebeu cada um deles, né? E depois recebeu. E quando aconteceu esse momento, eu me perguntei, né, se existia alguém na vida, se tinha alguém na minha vida que realmente tivesse feito algo tão grave comigo, a ponto de eu estar guardando raiva dela e de eu dizer que eu não queria vê-la nunca mais, nem no meu leito de morte, sabe? E eu percebi que realmente nunca ninguém tinha feito algo grave o suficiente para eu guardar a raiva dele a ponto de eu, no meu leito de morte, ainda estar guardando a raiva. E eu pensei comigo, poxa, será que eu preciso esperar estar no meu leito de morte para poder abrir mão dessa raiva? Para poder ver essa pessoa? Ou eu posso abrir mão disso agora? Então, eu vou dizer para vocês, então Pedro, você não guarda mais mágoa? De verdade, vira e mexe, eu me esqueço dessas histórias. E eu parece ter uma mágoa, ter uma chateação de algo que aconteceu, uma frustração que me veio. Mas todas as vezes que eu lembro dessa história, é como se fosse um chamado, opa, é hora de fazer mais uma limpeza, é hora de fazer mais uma faxina, deixar isso ir, porque não faz sentido você estar guardando mágoa, porque isso vai para onde? Você vai levar isso para o túmulo contigo? Você vai deixar de ver essa pessoa? Vai de falar com essa pessoa? E isso traz mais uma lição, né? Dentro dessa lição, que já ela é intensa, dentro dessa lição vem uma outra, né? Bem, se você pode abrir mão da sua mágoa para poder estar com essas pessoas, e das pessoas com quem você quer estar, e das pessoas que você ama, você está aproveitando todo o seu tempo disponível para poder estar com elas? Porque você não sabe se vai dar tempo. Amanhã pode ser tarde. Se você quer falar do que ama, do que sente, de que ama, ou seja lá o que for, fala agora, sabe? Se você que está aí assistindo agora, puxa vida, tem um sentimento, eu amo alguém, ou eu quero falar algo importante para alguém, pega o seu telefone e vai agora. Se o telefone não deu ligado, vai lá, bate na porta dessa pessoa e fala. Mesmo que seja para você chegar lá e escutar um não. Mas faz o que você quer fazer. A coisa, acho que mais louca que pode ser é a gente viver e ficar com a sensação de que não viveu tudo que tinha. Sabe? Eu vivi 90% que eu tinha para viver. Mas eu vivi metade. Eu não consegui viver metade das histórias que eu tinha para viver. Eu acho que essa é a maior frustração, sabe? E eu tenho para mim que eu prefiro contar as histórias que não deram errado, que não deram certo, do que continuar contando as histórias do quase. Eu quase fiz, eu quase declarei meu amor, eu quase... Esse quase vai reforçando a minha história de frustração. Isso gera o quê? Mais raiva e mais raiva. E eu vou espalhando mais raiva e mais frustrações por aí, vou gerando cada vez mais isso. Isso vai sufocando. Então, eu posso estar até gravando aqui, falando dessas ferramentas, né, para vocês, mas vocês conseguem perceber que a experiência, né, os ensinamentos que a vida traz, ela não tem a ver, às vezes, com uma ferramenta, não é uma técnica, é a própria vivência que vai trazer isso, né? Agora deixa eu ler aqui a mensagem que a Miriam mandou, né, para eu poder saber se eu preciso responder
alguma coisa. Então vamos observar aqui. Então o que ela diz: uau, depois eu te conto com o meu frio na barriga. Já me vejo nesse processo, lidei com frustração na morte do meu marido. Isso foi muito válido. Hoje, unindo o que fiz sem perceber a consciência de ensinamento como o seu. Ah, que legal, Miriam. Tem, vamos dizer, é como se tivesse uma parte nossa, né? Tem uma parte da nossa alma que parece que ela acessa uma sabedoria, às vezes, que a gente nem fazia ideia que tem, né? E eu nem sei se a gente tem mesmo, né? Mas que ela vem e é como se ela nos envolvesse, tomasse, né, a gente naquilo e a gente pudesse fazer essa jornada de uma maneira diferente do que geralmente algumas pessoas fazem. Poxa, obrigado por compartilhar isso aí com a gente. E depois eu quero escutar assim, tá bom? Quero escutar essa história assim. Bem, o que mais eu tenho para passar aqui para vocês, né? A gente está nesse terceiro dia. Foram 3 dias trazendo algum conhecimento, alguma informação nova, né? No primeiro eu fiz uma aula gravada, quis testar como é que ia funcionar e de verdade eu gosto tanto de estar aqui falando com vocês, sabe? De estar aqui falando para quem está assistindo, porque a energia é diferente, né? Dá uma dinâmica e a gente pode fazer essa troca, porque eu já percebi que para mim funciona muito melhor estar aqui ao vivo e às vezes sem um roteiro claro do que eu vou falar. E eu digo para vocês que geralmente eu sento na frente da câmera e eu pergunto sempre, com minha esposa às vezes está aqui por perto, eu pergunto do que eu vou falar hoje, e na hora que eu aperto o botão vem um download, opa, é isso, é por aqui, sabe? E vem um conhecimento que eu acredito que qualquer pessoa que já se colocou às vezes na posição de professor sabe muito bem, quando a gente está lá na frente, isso que muda alguma coisa, como eu falei, a gente acessa um outro campo, que às vezes é um conhecimento que nem parece que a gente assiste e depois fala, uau, eu falei isso mesmo? E porque é um conhecimento que você reconhece, né, como seu, mas você percebe, nossa, eu consegui linkar isso de um jeito que acho que nem se eu tivesse sentado para calcular tinha acertado desse jeito. Mas o que eu quero trazer para vocês, de verdade, até aqui, junto com isso tudo, é que olha, por mais que a gente possa sentar aqui, eu posso, e tá me dando vontade de gravar live com vocês todo dia, tá? Sempre para poder trocar e daqui a pouco a gente começar a fazer lives falando junto, né? Por mais que a gente possa trazer esse conhecimento, ainda, né, é o que é o falado, ainda fica às vezes no teórico, né? Não fica no... nem sempre chega no espaço prático, né? A gente fica aqui e pensa, opa, agora eu vou fazer, como eu vou vivenciar isso? E como eu falei, não se apega ao conhecimento, né? Experiencie, né? Pega isso que eu falei, faz experiência, testa na sua própria vida. Opa, deu certo, aquilo que o Pedro falou funcionou. Opa, então isso é válido. Se não funcionou para você, descarta. Deixa isso de lado, não se apega no pensar, o Pedro me enganou. Não, aquilo não serve para mim, pronto, tchau. Vou fazer meu caminho é um outro, tá bom? Mas se por mais que seja isso, o que eu consigo entregar para vocês aqui de conhecimento não chega a 1%, sabe? Do que a gente pode realmente fazer quando a gente está ao vivo, quando a gente está trocando, seja numa vivência, seja numa prática, seja num atendimento, né, individual, quando a gente está numa sessão, né? A gente pode ir muito mais profundo porque você pode ter a experiência. Então sai dessa parte do que está sendo falado e passa mesmo aí para o corpo, passa a fazer parte da sua verdadeira sabedoria, né, que é a experiência. Então eu venho trabalhando em São Vicente, em Santos, né, em toda a Baixada Santista, e de verdade eu trabalho aonde eu estiver hoje, nessa escolha que eu fiz profissional, né, de ser um profissional de ajuda, aonde eu estou ajudando. Então já tem um convite para poder levar esse trabalho para Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo, tem um convite também para levar para Curitiba, tem outro para levar para Bahia, então há convites aparecendo no Brasil para a gente poder fazer um trabalho mais legal. Então, poxa, cara, se você está assistindo, poxa, Pedro, eu queria assistir uma palestra, queria que você fizesse uma vivência, sei lá, como é que a gente pode fazer isso junto?
entre em contato comigo, me chama para poder, gente, vamos fazer algo juntos aí, vamos criar algo em que a gente possa ajudar mais pessoas a entrar em contato com esse conhecimento que não tem a ver com o Pedro, mas com esse caminho, né, para poder eu dar o caminho para que cada um possa caminhar, né? Pelo menos apontar uma direção, poxa, olha, segue para cá. Eu caminhei até aqui, eu tenho certeza que você pode ir mais, né? E até aprendendo com o que eu já fiz que não deu certo, né? E o que realmente eu sinto que pode dar um resultado, né? Para a gente sair do trivial, que muitas das vezes a gente está só nesse verniz de espiritualidade, uma camadinha de opa, agora está tudo bem, mas lá no fundo as coisas não estão acontecendo. Então, puxa vida, Pedro, eu queria me aprofundar mais. Liga, manda uma mensagem, tem meus contatos aí na descrição que pode estar aqui, não sei se você está vendo pelo computador ou se está aqui embaixo pela descrição do vídeo, ou ao terminar você vai estar lá, vai ter o meu link lá vai ter um link lá pro YouTube. Gente, acabou de entrar aqui na sala Letícia Frank deve ter sido foi a segunda namorada. Nossa, que legal, olha, o universo é muito legal. Olha, eu não fiz Ho'oponopono pra Letícia, tá? Eu não tinha raiva dela não, tá bom? A história aconteceu, na verdade eu era um garoto, eu tinha o quê? 15, 16 anos de idade. Que legal poder, olha, bastante gente lá do início da história aqui, tá vendo? Você fala do início da história, elas começam a aparecer. Vamos lá, uma pergunta da Miriam, né? Uma pergunta, não podemos transformar o outro, mas foi um espaço quando você direcionou coisas boas ao seu colega de trabalho? Olha, houve essa transformação. Eu não vou dizer para você que eu o transformei. Essa que é a parte mais doida, né, da gente entender o que é esse universo, o que é essa questão da consciência. Na verdade, eu me transformei. Na verdade, o que mudou provavelmente foi a minha forma de olhar para aquela pessoa, sabe? O universo ele responde automaticamente às coisas que estão acontecendo dentro, né? Então, eu consegui colocar um olhar para esse cara, um olhar de acolhimento, um olhar de, poxa, estou de frente para uma outra pessoa aqui, né? Um outro ser humano, né? E de igual a mim, que também consegue ter prazer da mesma forma que eu tenho, sabe? Por que será? Então, por que não tratá-lo bem? E quando isso mudou aqui de dentro, eu posso dizer que houve essa mudança lá. Mas eu não estava buscando essa mudança, entende, Miriam? Eu não estava buscando, poxa vida, olha, eu vou fazer isso porque aí agora ele vai me tratar bem, a gente vai poder se falar. Eu não fiz isso realmente acreditando que isso pudesse acontecer dessa forma. Eu fiz porque para mim era prazeroso estar fazendo, de verdade, tá? Por mais absurdo que possa ser, dentro dessa questão toda que a gente às vezes tem de egoísmo, de altruísmo, você em primeiro lugar, tá? Para quem já andou de avião, tem que lembrar que mesmo para quem está do lado de uma criança, né? No caso de uma emergência, você coloca a máscara primeiro em você, depois na criança, né? Se a gente faz isso com uma criança, imagina com um adulto. Primeiro em você, primeiro cuide de você, sempre, né? Isso é algo que eu levei um tempo para entender, né? Mas imagina que tem duas pessoas, imagina que tem alguém se afogando, né? E você está se afogando também, aí você fala, quer saber, vou tentar ajudar o outro. Não, peraí, mas os dois estão se afogando, como um vai ajudar o outro, né? Se alguém caiu no mar e essa pessoa não sabe nadar, aí você não sabe nadar também, você vai pular lá para ajudar o outro? Não, primeiro aprende a nadar, aprende a não se afogar. Opa, agora eu não posso, agora eu não me afogo mais. Então, agora você pode ir lá ajudar o outro, sabe? Mas enquanto você não está bem, enquanto você não está nesse processo, as chances de vocês dois irem para o fundo são muito grandes, né? Eu vou dizer então, poxa, então se eu não estiver bem eu não posso ajudar ninguém? Não é isso que eu estou falando, tá?
Eu estou falando para você ter consciência de que nem sempre esse impulso de ir lá ajudar realmente vai trazer o resultado que você está esperando, né? A Miriam está falando, eu entendi, você assumiu responsabilidade. Olha, sendo sincero também, na hora eu não pensei que eu estava assumindo responsabilidade sobre aquilo, eu só estava fazendo algo que era bom, que era prazeroso, sabe? E eu acredito mesmo que quando a gente vai estudar, você vai ver um cara que fala bastante disso, é o tal do Greg Baden, que é um escritor, pensador, filósofo, pesquisador, que ele fala bastante dessa lei de atração, e ele tem um documentário que fala sobre, se não me engano, é a ciência da oração, sabe? Alguma coisa assim, né? Que, se não me engano, é esse o nome do documentário, que fala exatamente as provas científicas de como funciona, né? Tanto na parte da física quântica, quanto biologicamente, o que acontece no corpo quando a pessoa está num estado de oração, e o que é necessário para essa oração realmente funcionar e não ser só uma ladainha, né? Que ele fala bem claramente que para o poder, né, que ele chama do poder de atração funcionar, né, você tem que ter 3 elementos, que é a parte de você estar concentrado, né, de você ter uma atitude interior e principalmente estar sentindo aquilo, trazer para o momento presente a sensação daquilo acontecendo, não é o desejar. Né? Por exemplo, eu quero que chova, mas é o sentir como se já estivesse chovendo, né? Dessa forma você atrai a chuva. Ele fala que esse é até um rito que os indígenas americanos faziam, né? Os índios americanos faziam dessa forma. A tal da dança da chuva, na verdade, ele entrava no círculo e em alguns segundos ele trazia a sensação de chuva, e aquilo era o suficiente, não tinha que fazer dança, não tinha ritual, não tinha nada daquilo. Era o trazer. E ele pôde presenciar a mudança do tempo acontecer em tempo real, algo que não parecia, não tinha a menor previsão de ter uma chuva. Ele viu aquilo acontecer quando ele viu esses índios, né, esses xamãs chegando e fazendo isso, e isso deu um estalo na cabeça dele. E a parte mais doida que eu posso contar para vocês é que eu não tinha esse conhecimento antes de fazer. Tá? E, eu não vi o documentário do cara e fui fazer. Eu fiz, depois eu vi o documentário que comprovou que eu tinha experimentado. E boa parte da minha vivência, a gente chama dessa vivência ligada à espiritualidade, autoconhecimento, teve a ver de eu viver as minhas experiências e depois acontecer algo que comprovava, né, para mim, que dava a razão. Opa, realmente, isso que você está fazendo faz sentido, tá vendo? O cientista tal falou, olha, tal outra tradição usa esse conhecimento, então isso foi juntando um ponto a outro até eu chegar aqui, né? Então, eu estou aqui já falando não sei há quanto tempo, deixa eu ver, olha, já tem mais ou menos 1 hora esse vídeo, né? E se deixar eu vou falando. O primeiro teve 12 minutos, o segundo 36, esse último 1 hora, né? Então eu realmente tenho o prazer de estar sempre podendo falar com vocês, estar esse contato, mas a gente já tem 1 horinha falando. Eu tenho certeza que está todo mundo já querendo buscar outras coisas, né? E também tem que começar a se organizar para poder descansar. Então eu acredito que a gente vou ir começando a deixando essa transmissão por aqui. E eu queria convidar vocês de repente, se tem alguma pergunta, se tem alguma coisa que foi válido, as pessoas que assistiram os vídeos anteriores, para quem que trouxe, o que aprendeu a mais, sabe? O que trouxe de mudança para você, o que trouxe de despertar. Se você puder comentar aqui, deixar aqui no texto para me ajudar a compreender, né? E saber, puxa vida, eu tenho que falar mais sobre isso, olha que legal. Ô Letícia, muito bom, muito bom, muito bom, legal saber que isso te trouxe paz. Para mim também me traz paz, saber que você segue aí, viva. Espero que você esteja feliz também, porque eu também estou tendo uma vida muito feliz do lado de cá. Miriam, poxa, gratidão também, Miriam. Sempre um prazer, tá? Sempre esbarrando com as suas frases
reflexivas, mas não tão reflexivas assim, né? Por aí, por aqui. Legal. Uma honra ter você aqui assistindo essas aulas, tá acompanhando esse conteúdo. Isso aí. Puxa vida. Ah lá. Show de bola, Luiz. Ele conheceu a história de vida com tanta humildade e admiração. Poxa, eu também admiro muito você. É legal essa coisa com o Luiz, que parece que é uma troca, porque é isso mesmo, sabe? A gente já teve sentado num círculo de homens, né? Esse cara saiu de São Paulo, veio aqui para Santos para poder participar de um círculo de homens dentro do espaço que eu conduzi. Ele teve na primeira versão, no primeiro encontro dele. Ele estava lá e foi muito legal de estar sentado de igual com grandes homens ali. Então isso foi... Tem alguns encontros, né, que as coisas acontecem para a gente poder se ver, e foi assim. Então é uma conexão de coração a coração com esse cara que para mim é um irmão. Eu vejo você, Luiz. Bem, para quem assistiu até agora e ficou viajando, quem é esse cara que está aí falando? Então deixa eu me apresentar. Eu sou Pedro Gabriel, terapeuta. Eu sou um especialista, né, na gestão, administração da ansiedade, superação de traumas, né? Trabalho com algumas técnicas conhecidas mundialmente, o Theta Healing. Sou um facilitador internacional das barras de Axis, professor das constelações sistêmicas, um multiplicador e terapeuta da ciência do início da vida. Também sou um terapeuta Bioflow, né? Então, um trabalho o tempo todo sempre reconectando as pessoas à sua própria essência, reconectando as suas emoções, para que elas possam olhar para essas suas crianças interiores e reconectarem as suas essências, né? Aquilo que sempre foi seu e que de repente você foi se perdendo, foi esquecendo. Te ajuda a se conectar a você mesmo, e quando você está com você, tudo muda, né? Não tem a ver com você buscar alguma outra coisa lá fora, mas buscar quem você é de verdade e que talvez tenha se esquecido, né? Há diversas técnicas hoje em dia que trabalham com isso, que vão limpando esses condicionamentos, limpando essas marcas. Theta Healing pode fazer isso, as barras de Axis podem fazer isso. Conheci muitas coisas, mas de verdade é quando a gente consegue desligar dessas técnicas, abrir mão dessas ferramentas todas e conectar coração a coração, que as mudanças realmente podem acontecer. Meu foco é essa questão de me conectar coração a coração, pés um no chão. Você está me vendo com essa camisa aqui, ó, socialzinha agora, mas aqui dentro, eu sei que isso aqui também é um personagem, porque como eu já contei aqui, é o mesmo cara que andava com a camisa furada, é o mesmo cara do R$1, é o mesmo cara que já também teve um salário de 20 mil, mas nada disso também fez parte, nada disso ou fez se manter num padrão de que ele não consegue, nem fez ele acreditar que ele já tinha chegado no topo do mundo. O topo do mundo sempre vai ser um lugar que você tem que estar pronto para subir, mas também pronto para poder descer. O topo do mundo é só o meio do caminho. Bom, fica essa lição para vocês aí. Então, está preparado para subir e alcançar o topo? Esteja pronto para descer também. Porque a vida não acontece lá no topo, a vida acontece na caminhada. Beleza? Do meu coração, do coração de vocês, um beijo grande na alma. A gente sempre vai estar se encontrando aqui aos domingos. E de verdade, vocês, e essa experiência aqui está me fazendo, eu quero estar mais vezes com vocês. Então provavelmente devo passar a gravar na terça, na quinta-feira também. E quando não puder ser ao vivo, vou sempre gravar alguma coisinha para poder estar compartilhando com vocês algo novo. Essa aqui foi uma jornada falando sobre a raiva, mas eu tenho certeza que isso pode se aplicar à vida e a qualquer outra emoção, seja o seu medo, a sua tristeza e até mesmo a sua alegria, né? Para que você possa realmente limpar isso tudo. Alexandre Pacheco, eu estou no fundo do poço. Meu amigo, eu tenho para dizer para você uma coisa, meu primo. Você não está no fundo. A gente sabe muito bem, você estava, isso aí, agora você está se reencontrando, pode ter certeza, meu amigo. Meu primo, a gente caminha junto, tá? Não tem como alguém chegar no topo com o outro lá no fundo ainda. A vida é um trem, tá? Quem está sentado na primeira
na primeira classe, quem está chegando na segunda, na terceira classe, quem está no primeiro vagão ou no último, vai todo mundo descer na mesma estação. Então, estamos andando juntos e pode ter certeza, você não está sozinho, tá? Eu vejo você e daqui de onde eu tô, já começo a trabalhar, já coloco você no meu coração e a gente já está conectado, tá bom? Então, tchauzinho para vocês, pessoas. Curte, compartilha. Olha lá, depois do fundo só tem subida. Isso aí, Miriam, tá vendo? Ó, tem uma galera aqui. Então, ó, depois, então curte, compartilha, acessa lá o canal no YouTube, se inscreve lá, sabe? Deixa isso aparecer mais. Eu quero que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Então, se você já compartilhou, de repente você tem uma página profissional, compartilha na sua página profissional também, fala um pouquinho desse trabalho que eu estou fazendo, convida os amigos, que a gente vai fazer algo ainda maior para poder ajudar a humanidade a se libertar desses condicionamentos que a gente precisa de ser livre, finalmente livre. Então, beijo no coração de vocês. Tchauzinho. Até a próxima, domingo às 22 horas. Domingo, 10 horas, tem live. Tchauzinho. Sempre falando um pouquinho sobre ansiedade. Beijo no coração. Arro.